Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente dos anteriores porque o que acontece? Geralmente eu falo de um livro mais voltado para o aluno, então é um livro de cunho mais pedagógico, entanto que eu até faço atividades para esse livro. O vídeo de hoje ele é um pouco diferente porque eu trouxe um livro que eu acho que é mais para o professor. Porque nós não devemos ler só as leituras dos alunos, a gente tem que ler também por entretenimento. Eu gosto muito de ler, eu leio demais, assim, todas as variedades de livro que você possa imaginar. Romance, ficção, aventura, e eu sempre intercalo a leitura com livros mais pesados, que são da área. Eu digo pesados porque sempre assim, você tem que ler com mais calma, fazer anotações quando o livro é da área pedagógica. No caso desse livro aqui, eu estava para começar uma leitura mais profunda, então eu decidi ler ele e eu gostei demais do livro, então eu estou aqui para contar para vocês como que foi a leitura e comentar um pouquinho sobre ele. Eu até tinha colocado no Instagram, no Stories, que eu ia ler o livro e daí agora eu estou decidindo fazer esse vídeo. O livro se chama A Viúva de Safira e é escrita por Dinah Jeffries. Eu li um pouquinho sobre a autora porque eu gostei muito do livro. Ela não tem muitos romances, esse daqui é um romance, dá pra perceber pela capa, né? Ela é toda assim, com uma sensibilidade bem grande em relação ao tema do livro. E essa autora, ela nasceu na Malásia e o pai dela era britânico. E ela se mudou de volta para a Inglaterra, né, no caso, quando ela tinha 9 anos de idade. Então ela teve uma vivência na Ásia e depois na Europa. E para ela fazer os livros, ela vai para o lugar onde ela quer ambientar o livro, estuda muito sobre aquele lugar e daí ela consegue assim passar de uma forma impressionante a vivência dos personagens nesse lugar. Ela escreve tão bem que você chega a sentir o cheiro das fragrâncias que ela descreve no livro conforme você lê. Eu achei bem interessante esse jeito de escrever da Dinah Jeffries. O livro anterior dela, que tá até escrito aqui, O Perfume da Folha de Chá, eu não conheço ainda, mas eu vou dar uma olhada assim que eu tiver outra leitura de entretenimento, que não é sempre que eu consigo intercalar. Mas ele ficou 16 semanas entre os mais vendidos na lista mundial de leituras de livros. Então, assim, você pode perceber só por aí que não é uma escritora qualquer, ela tem, assim, um envolvimento com o leitor muito grande, tanto que fez tanto sucesso, assim, o livro anterior a esse, né? Essa história aqui, A Viúva de Safira, ela se passa no Ceilão, que a gente chama de Sri Lanka, e o Ceilão, ela diz aqui, né, no ano de 1935, o Ceilão, uma rica colônia britânica do sul da Ásia, e daí ela conta um pouquinho da história, que é o que eu vou contar para vocês. Nesse lugar vive a Luísa e o marido dela, e eles são um casal muito bem sucedido, porque a Luísa, ela é filha de um comerciante de joias, pedras preciosas na verdade, depois que vem a parte das joias. E ela é casada com um homem de negócios muito charmoso, só que o pai dela não gosta muito desse homem e claro que ela se torna viúva. Ela quer mais atenção do Elliot, né, que é o marido dela, desse homem, mas ela não consegue porque ele vive numa fazenda de canela que é próxima ao local onde eles vivem, lá no Ceilão. E daí ele morre e daí que começa a história mesmo, assim, na verdade ela dedica por volta de 30% do livro a vida da Luísa com o Elliot, daí ele morre e daí começa a aparecer um monte de coisas estranhas sobre a morte dele e sobre as coisas que ele fazia quando ele não estava na cidade dele. Então é uma história bem interessante, ela não é parada, ela é totalmente assim, movimentada, porque começam a surgir personagens que você fica se perguntando, nossa, mas o que essa pessoa tem a ver com a história? Nossa, mas ele não tinha feito isso lá no começo do livro, mas por que agora aconteceu aquilo? É bem assim, você começa a fazer conexões entre as partes do livro
e é bem interessante. E a Luísa, ela é muito ativa, você simpatiza muito com ela durante a leitura. E os personagens que se seguem da morte do Elliot também, eles são bem cativantes. E daí é uma história que ela trata de valores humanos, né? Então ela vai tratar de amor, de perda, de perdão, preconceito também, né? Como eu falei, o ano é 1935 e além dela estar numa colônia britânica, ela ainda é mulher, né? Então ela tem assim uma propensão a assumir negócios que as pessoas do local não gostam. Então ela é assim muito imponente, é bem legal o livro, assim, ele traz assim uma personalidade muito forte de mulher, em uma história muito envolvente e um local exótico que eu acho bem legal. A gente deve sempre ampliar a cultura, então mesmo que a gente não conheça o local, de ter estado lá, é muito interessante quando você pode ampliar a sua cultura por meio de uma história assim, como essa, A Viúva de Safira. Porque você começa a conhecer outra cultura, você abre seus horizontes, você começa a entender melhor outros povos. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação de leitura. Não é sempre que eu indico assim, mas se vocês gostarem eu posso fazer outras indicações desse tipo. E até a próxima!